Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o Muro de Berlim. Como eu falei em vídeos anteriores, a divisão da Alemanha foi o ponto máximo da Guerra Fria. Mas, paralelo a isso, aconteceram alguns fatos, caso da criação do Muro de Berlim, que marcou bastante esse período que foi de 1945 até 1991. A construção do Muro de Berlim se deu por uma coisa simples. O Plano Marshall, com a implantação na Alemanha Ocidental, em Berlim Ocidental, fez com que a Alemanha Ocidental ficasse, em termos de Alemanha Oriental, em vantagem financeira e vantagem econômica. E isso fez com que vários alemães que estavam do outro lado, em torno de 3 milhões aproximadamente, entre 1949 e 1961, conseguissem fugir para o lado ocidental. Isso criou uma certa revolta entre os residentes na Alemanha Oriental, que não conseguiram êxito na sua retirada. O resultado disso é que foi idealizado pela Stasi, que era a polícia, vamos dizer assim, a polícia alemã, polícia da Alemanha Oriental, que mantinha informantes em todos os perímetros, em todas as localidades, desse a ideia de que apenas a construção de uma barreira física poderia evitar essa fuga de alemães. Um detalhe relevante é que esses alemães que estavam fugindo eram médicos, eram engenheiros, eram professores, ou seja, pessoas qualificadas que iriam ajudar, no caso, a Alemanha Oriental a se desenvolver. E eles preferiam ir para o lado ocidental, já que havia liberdade, havia condição de progresso e de sucesso. Interessante informar que essa fuga era chamada de Republikflucht, que era o termo em alemão que designava essa fuga que acontecia da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Vejam aí a bandeira da Stasi, que era a polícia secreta da Alemanha Oriental, e que tem a inscrição Ministério da Segurança do Estado. Assim, em 1961, maio, o presidente, ou vamos dizer assim, quem comandava os destinos da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, faz o pedido a Nikita Khrushchev, que era o presidente ou quem comandava a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E esse pedido foi aceito de construção do Muro de Berlim logo em junho. E até agosto, 12 de agosto aproximadamente, aconteceram os preparativos, todos eles em segredo, para evitar uma fuga em massa. E uma das primeiras manobras na véspera foi, em todo o perímetro da Alemanha Ocidental, colocar arame farpado e distribuir tanques de guerra e soldados para proteger a fronteira onde seria colocado o Muro de Berlim. Aí você tem imagens do início da edificação do muro, e essa edificação ela demorou algum tempo, não a sua conclusão, mas o seu aperfeiçoamento, porque foram colocadas torres, como dá para ver aí nessa imagem, foram feitas pistas para cães procurarem ou buscarem pessoas que tentavam pular o muro, tentavam atravessar o muro nessa altura. Relevante informar que do lado ocidental esse muro foi construído, mas para eles era como se fosse um muro apenas. Não tinha ninguém tentando pular para o lado oriental, não tinha ninguém tentando ir para o lado comunista da história. Berlim Oriental era mais uma cidade da Alemanha apenas, não era querida como Berlim Ocidental. Além do muro erguido, das torres de controle, dos cães, soldados armados e muito bem armados, eles patrulhavam todo o perímetro e com ordem para atirar, inclusive em crianças.
e os armamentos eram armamentos pesados em tempos de paz. Depois de 13 de agosto de 1961, quando foi iniciada a edificação do muro, apenas 5.000 pessoas conseguiram sucesso e algumas 140 aproximadamente foram mortas na tentativa ou se suicidaram, ou se jogaram na frente dos soldados por força da necessidade de sair da Alemanha Oriental. Passados quase 11 meses, 3 de outubro de 1990, aconteceu oficialmente a reunificação das duas Alemanhas, tratando hoje, como nós conhecemos, de Berlim como capital da Alemanha. Na década de 80, levando em consideração a situação econômica da Alemanha Oriental e a insatisfação da população com o que estava acontecendo, aí aconteceu o inesperado. Em 9 de novembro de 1989, Günter Schabowski, que era o porta-voz da República Democrática da Alemanha, foi fazer uma coletiva para a imprensa e lá disse que o muro seria derrubado, que as fronteiras estariam abertas. Isso causou uma movimentação fora do normal na Alemanha Oriental, fazendo com que as pessoas fossem para os postos de fronteira pedindo autorização ou forçando, exigindo a saída da Alemanha Oriental em direção à Alemanha Ocidental. E aí você vai ver imagens emocionantes, imagens fantásticas de reencontros, de pessoas que não se viam há muito tempo se abraçando felizes. Isso, por conta dessa declaração do Günter, o governo sentiu que não tinha mais clima e na noite seguinte estavam abertas as fronteiras em direção à Alemanha Ocidental. E com isso o muro foi pela população derrubado, não é? Eu tenho inclusive uma pessoa conhecida que na época estava fazendo uma especialização em cirurgia do coração em Berlim Ocidental e lá trouxe para um primo um pedaço do muro de Berlim, um pequeno bloco de concreto que simbolizava toda aquela história de 1961 até 1989. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.